Nossa viagem começa em Puerto Montt, cidade onde está localizado o Marco Zero da Carretera Austral. Além desse fato histórico, Puerto Montt é uma importante cidade portuária do Chile, já que é responsável pelo transporte marítimo da maior parte da exportação de salmão do país, que é o segundo maior exportador de salmão do mundo, atrás somente da Noruega. As águas frias e calmas dessa região são ótimas para o cultivo do salmão. Estando aqui, não poderíamos deixar de experimentar um salmão fresco. Para isso fomos ao mercado Angelmó, um ponto de parada obrigatório para quem passa por Puerto Montt, pois é um lugar tradicional no comércio de peixes e frutos do mar. Se você respirar fundo aí, quem sabe consiga imaginar o cheiro de peixe desse lugar. Os frutos do mar estão expostos por todos os lados, frescos, defumados, congelados e até vivos. Além disso, havia especiarias locais. Aproveitamos para percorrer por todo o local e sentir a experiência de estar em um mercado repleto de cultura e boa comida. O Mercado Angelmó não possui uma data de fundação oficial. Ele surgiu de maneira espontânea, devido à pesca local e por ser uma cidade portuária. Com o passar do tempo, o lugar foi se estruturando até se tornar o ponto icônico que é hoje. Seguimos viagem e finalmente entramos na Carretera Austral, estrada que nos leva à Patagônia Verde. E por que se chama Patagônia Verde? Bem, assista esse vídeo até o final e você verá. A Carretera Austral é uma estrada que começa em Puerto Montt e termina em Vila Ovins, atravessando fiordes, rios, bosques, florestas, parques nacionais e reservas naturais. Tudo isso em 1.247 quilômetros de extensão, com as mais belas paisagens que se possa imaginar. Mesmo com a sua importância, a Carretera Austral é objeto de discussão entre o povo chileno, pelo fato de que o início das obras ocorreram durante o regime militar do general Augusto Pinochet. A sua construção começou em 1976, com a intenção de conectar as regiões isoladas do sul do Chile na Patagônia, e até hoje não está completamente pavimentada. Na verdade, pouco mais da metade tem asfalto, o restante da estrada é de rípio, que são pedras de rio, aquelas arredondadas que tornam difícil a aderência de pneus e a estrada mais perigosa. Muito mais do que uma estrada, a Carretera Austral representa desafio e superação, já que para concluí-la você deve completar os 1.247 quilômetros entre pavimento, rípio e as balsas que atravessam os fiordes. Tudo isso na Patagônia, onde o clima pode ser extremamente frio ou chuvoso, dependendo da época do ano. Em La Arena, pegamos a primeira balsa da Carretera Austral. A balsa sai geralmente a cada 30 minutos. Não foi necessário agendamento e o pagamento foi realizado no local. Quando você atravessa a balsa de La Arena para Caleta Puelche, está navegando pelo fiord Reloncaví. Ele marca o início dessa região de fiordes. A primeira cidade que escolhemos para nos hospedar na Carretera Austral foi Hornopiren. Isso porque é a cidade que possui a balsa mais extensa, com saída às 10 horas ou às 18 horas. O trajeto de Hornopiren a Chaitén tem 2 balsas no caminho, e leva até 6 horas para ser concluído. Assim optamos pela balsa das 10 horas, para poder ver a paisagem, viajar durante o dia, e também pelo fato de que iríamos encontrar os primeiros quilômetros de rípio, que não estavam em boas condições, para chegar à próxima cidade que é Chaitén. Por isso, a cidade escolhida foi Hornopiren. De Puerto Montt até Hornopiren são pouco mais de 100 km,
Seguir viagem com pressa na carretera austral não fazia parte dos nossos planos, e assim podemos ficar em uma das suas cidades mais charmosas. Essa pequena cidade está localizada na região de Los Lagos. É cercada por paisagens deslumbrantes, incluindo fiordes, montanhas nevadas e o Parque Nacional Ornopeirém. Nos hospedamos em uma cabana repleta de flores ao seu redor. Abelhas patagônicas alimentavam-se do néctar das rosas que exalavam seu perfume. Ali podíamos avistar enormes montanhas com seus picos nevados, diante de uma rua muito tranquila. Estava na hora de descarregar as bagagens, que mesmo em uma motocicleta, com uma boa organização misturada com paciência, se pode levar muita coisa. Porém, nesse momento, conseguimos perceber que não precisamos de tantas coisas assim. Muitas vezes acumulamos muitas roupas e coisas de uma maneira geral que na maioria das vezes não usamos. Aprender a arrumar as malas para uma viagem também ensina sobre pensar o que eu realmente preciso e não apenas o que eu quero. E é aquela coisa: descarrega as malas, toma um bom banho que renova a alma e prontos para sair. Ao caminhar pela cidade, encontramos muitos mercados, cafés, restaurantes, um vulcão. O vulcão Ornopiren. Seu nome dá nome à cidade e deriva das palavras Orno, significa forno, e Pirém, neve, significando então forno de neve. Seguimos caminhando pela cidade com suas casas coloridas, cercadas de flores, que já nos fazia imaginar o que estava à nossa frente, o porquê de estarmos na chamada Patagônia Verde. No centro da cidade está a Plaza de Armas de Ornopiren. No local, você pode observar as esculturas em madeiras de alerce, que refletem a identidade cultural da região. Do outro lado, o pôr do sol complementa a paisagem ao surgir atrás da bela igreja. Mas a paisagem da cidade não acaba por aí. Estar em uma cidade localizada mais ao sul do planeta Terra também proporciona mais tempo de sol para observar as belezas do local por mais tempo. No verão, o pôr do sol ocorre lá pelas 9 da noite. Antes do sol se pôr, fomos conhecer a costaneira de Ornopiren. Respirar fundo o ar puro, fechar os olhos e abri-los, e bem na nossa frente, ver essa água tranquila, repleta de cisnes do pescoço negro, belos e graciosos, além dos picos nevados das montanhas. Foi uma sensação incrível estar ali, presente, naquele momento, em um local tão pequeno e tão grandioso ao mesmo tempo. Ao retornar, já estava na hora de escolher um restaurante. E o pedido para o jantar foi o hambúrguer de salmão com abacate, costume local. Delicioso! Indicamos adicionar abacate nas refeições diárias. Fica muito bom. Agora sim, hora de descansar. Quando vimos, já estávamos na segunda barcaça. É assim que a chamam por aqui. A maior delas, a Gigante, atravessa o maior trecho do fiord dessa viagem. A recomendação é fazer uma reserva com dias de antecedência para evitar surpresas. Por sorte, quando faltavam 2 dias, abriu vaga para um veículo de 5 metros. Como a moto tem medida aproximada de 1,5 m, conseguimos fazer a reserva. A balsa é confortável para a travessia de aproximadamente 4 horas. Mas não é possível ficar sentado o tempo todo. A beleza está do lado de fora.
A neve congela os picos que depois se transformam em cascatas e escorrem pela montanha, provendo água para a floresta, alimentando a vegetação e os animais, até encontrar a água do mar e formar o fiordo pelo qual navegamos. É surreal estar aqui. 4 horas? Dá para imaginar navegar por esse lugar pelas próximas 4 horas? Com essas paisagens? Se a viagem fosse só até aqui, pouco mais de 100 km desde o seu início, certamente já valeria a pena. Lembra que falamos no início do vídeo que as águas frias e calmas dessa região do Chile são propícias para o cultivo de salmão? Aqui podemos ver isso. Depois de sair dessa balsa, pegamos outra que já faz parte do trajeto e está inclusa com a primeira. Para isso, devemos nos deslocar por alguns quilômetros. A segunda balsa é bem menor, então quem chega antes garante a vaga da primeira saída. Sabe-se lá quanto tempo tem que esperar para atravessar todos os veículos que estavam na primeira balsa. A paisagem muda, a água e as montanhas são diferentes. O cultivo de salmão permanece o mesmo. A ansiedade para desembarcar da terceira balsa é grande. O sentimento é de que é agora que estamos entrando na verdadeira Patagônia, a Patagônia selvagem, que a cada quilômetro ficará mais inóspita. É agora que a brincadeira começa. Depois de cruzar as primeiras balsas, chegamos a Chaitén, uma cidade que carrega na sua história um evento marcante, a erupção do vulcão Chaitén, em 2008. O vulcão, adormecido por mais de 9.000 anos, despertou inesperadamente, expelindo uma imensa nuvem de cinzas que cobriu a cidade e obrigou toda a população a evacuar. Durante dias, Chaitén permaneceu isolada, e muitas casas foram destruídas pelo fluxo de lama e cinzas que desceu da montanha. O mais impressionante é que a cidade foi reconstruída e hoje vive um renascimento. Andar por Chaitén é sentir esse contraste entre o passado devastador e a força da comunidade que se reergueu. Seguindo a rota em direção ao sul, atravessamos a ponte Rio Ilcho, uma ponte icônica que cruza o rio Ilcho, oferecendo uma das vistas mais impressionantes da carretera austral. Atravessar essa ponte é um momento que marca a transição para uma paisagem ainda mais grandiosa, com montanhas cobertas de neve refletindo no rio. Nós decidimos fazer um desvio de 75 km em direção à Futa del Fu. Logo encontramos o Lago Ilcho, um dos mais belos da região. Suas águas verdes esmeraldas são cercadas por florestas densas e montanhas imponentes. Mas por que sair da carretera austral e desviar para a Futa del Fu? Bem, porque nesse caminho encontramos com o rio Futa del Fu, um dos rios mais famosos do mundo para a prática de rafting. Suas águas de um verde intenso são cercadas por montanhas e uma bela vegetação. O nome Futa del Fu significa Rio Grande na língua mapuche, e ele faz jus a essa fama com corredeiras que desafiam até os mais experientes aventureiros.
O rafting por aqui é considerado um dos melhores do mundo, com trechos que variam desde experiências mais tranquilas até descidas extremas. A região de Futaleufú também é perfeita para quem gosta de natureza e atividades ao ar livre. Muitos viajantes acabam passando dias por aqui, explorando as trilhas, lagos e rios cristalinos que fazem parte deste cenário incrível. Nossa ideia nesse dia era de andar poucos quilômetros e ficar na cidade de Futaleufú, mas continuamos pela estrada e aos poucos a paisagem começou a mudar. Estamos entrando em uma área conhecida como Encruzilhada da Patagônia, onde rios, montanhas e florestas se encontram de forma impressionante. Depois de vales e rios, chegamos em La Junta, essa cidade pequena e tranquila. O ritmo aqui é outro, sem pressa e sem correria. Nesse dia, saímos de Chaitén com um planejamento. Não estávamos preparados para fazer esse trecho, mas as surpresas da carretera austral são impressionantes. Depois de ver paisagens magníficas, conseguimos relaxar e curtir aquela paz que buscávamos desde o começo. No dia seguinte, deixamos para trás La Junta e seguimos em direção a Coyuapi. A estrada serpenteia entre rios e floresta nativa, até que avistamos a pequena cidade de influência alemã. Quando vimos, estávamos passeando pelas ruas tranquilas em um vilarejo cercado por montanhas. Logo na entrada, você observa os barcos sob o fiord e a pequena cidade, onde é possível observar fachadas de madeira com telhados inclinados, estilo germânico, porém com elementos patagônicos. De volta à estrada, encaramos um trecho que mescla asfalto e rípio, margeando esse maravilhoso fiord de águas calmas, montanhas verdes ao redor e a estrada recortando o cenário de forma espetacular. Ótimo lugar para parar e contemplar essa natureza maravilhosa. Seguimos adiante, cada vez mais nos aproximando do Parque Nacional Keolat. Nesse trecho é possível observar o avanço das obras de pavimento. A estrada começa a mudar, revelando um desafio para quem viaja de moto. Uma subida íngreme de 5 km, com curvas fechadas e um solo de rípio instável. A mata se torna cada vez mais densa e fechada, aumentando a sensação de imersão na natureza intocada da Patagônia. Após superarmos esse trecho, fizemos uma parada em um local especial.
árvores milenares indicam a história viva da floresta, enquanto as montanhas com picos nevados e cachoeiras formadas pelo derretimento da neve compõem o cenário. Caminhamos por ali, observando a grandiosidade ao nosso redor, capturando momentos que parecem intocados pelo tempo. No Parque Nacional Keoladh está localizado um dos principais pontos turísticos da carretera austral, o ventisqueiro colgante. Mas fizemos a escolha de não visitá-lo, pois estávamos extasiados com as paisagens da estrada, e para nós bastava. Agora asfaltada, descemos a serra com suas curvas acentuadas e pavimento avermelhado, característico das rodovias preparadas para a neve. O sol brilhando forte e a temperatura elevada contrasta com o ambiente gelado que imaginávamos ao ver esse tipo de pavimento. Pequenas vilas surgem no caminho e as paisagens vão se alterando em poucos quilômetros. Mal sabemos quantas paisagens diferentes vimos em poucos quilômetros e o que ainda temos para ver. Os bosques de árvores milenares e os lagos nos acompanham por toda a jornada. As montanhas estão mais próximas e demonstram sua grandiosidade. Quanto mais adentramos a carretera austral, esperamos o frio, mas o clima quente continua. 28 graus marcam no termômetro da moto. Conversamos com locais, ouvimos que nessa temperatura já se sentem mal. Essa temperatura é incomum para a região. Podemos confirmar isso mais uma vez ao ver o incêndio causado por condições naturais, consumindo a vegetação das montanhas. Entre esses extremos, uma estrada reta nos conduz à frente, emoldurada por uma montanha majestosa ao fundo. No acostamento, margaridas silvestres florescem, acrescentando um toque de delicadeza ao local. Precisávamos fazer mais uma pausa para descanso, e avistando uma cascata sob uma pequena ponte na estrada, paramos. Ali descobrimos a Cascada de la Virgen. Uma pequena gruta abriga a imagem da santa. Retomamos a viagem rumo a Coyhaique. Conforme ganhamos altitude, a paisagem se transforma mais uma vez. Agora, lavandas crescem de forma espontânea à beira da estrada, e ao longe, os aerogeradores da usina eólica giram lentamente, aproveitando os ventos constantes da região. Por fim, chegamos ao nosso destino do dia, um camping em Coyhaique. Montamos a barraca. Depois de um longo dia repleto de descobertas, descansamos em meia Patagônia.
Nossa, tranquilo. Na manhã seguinte, saímos do campo sob uma leve garoa. Coyhaique é a maior cidade ao longo da carretera austral, depois de Porto Montt. Aqui é o lugar ideal para buscar suprimentos, fazer reparos ou outros serviços que dependam de maior estrutura. Precisávamos fazer câmbio. Passamos um bom tempo rodando pela cidade para conseguir a melhor opção. Enquanto isso, aproveitamos para explorar o mercado de artesanias, absorvendo um pouco mais da cultura local. Quando finalmente saímos de lá, a garoa havia se transformado em chuva. Uma chuva fina, persistente e fria. Mas nada que justificasse vestir a capa de chuva naquele momento. Quem anda de moto sabe como é colocar e tirar a capa de chuva. Então deixamos para lá. A gente sempre acredita que vai passar logo, mas não passou. Pelo contrário, quanto mais avançávamos, mais o tempo fechava. O vento cortava e de repente a chuva virou gelo. Pequenos fragmentos congelados batiam contra nossa roupa, nossas mãos. A temperatura despencou para 4 graus. Nesse ponto, estávamos cruzando o Parque Nacional Cerro Castilho, terra dos pumas e dos emolhos, um cervo andino. Prestes a descer a Costa del Diablo, queríamos parar, apreciar a vista dessa serra icônica. Mas em viagens longas, aprendemos a aceitar que nem sempre conseguimos tudo o que queremos. E essa foi a nossa vista. O único pensamento que nos restava era um só. Precisamos nos aquecer. E foi assim, congelando, que encontramos a pequena vila Cerro Castilho e fomos procurar desesperadamente por uma hospedagem. Nosso objetivo nesse dia era sair de Coyhaique e chegar em Porto Rio Tranquilo, para fazer o passeio das Capilas de Mármore e passar a virada do ano. Mas não tínhamos condições de continuar. Foram pouco mais de 100 quilômetros rodados nesse dia. Foi inevitável sentir um certo incômodo por não cumprir o roteiro. Mas mal sabíamos, estávamos prestes a viver alguns dos melhores dias da viagem. E então, meia hora depois de nos hospedarmos, o tempo abriu, a chuva parou, o céu se revelou, e finalmente entendemos onde estávamos e o porquê de termos passado por todo aquele frio em meio à chuva congelada. Sem planejar, sem saber, havíamos parado aos pés do Cerro Castilho, um pico de 2.675 metros acima do nível do mar, carregado com muita neve, onde existem trilhas que levam a glaciares e lagunas. A cidade de Vila Cerro Castilho é pequena, com poucas ruas e poucos moradores. Caminhamos por lugares quase desertos, sem ver muitas pessoas na rua. Um lugar muito tranquilo. Decidimos que ficaríamos mais um dia ali. O frio e a previsão de mais chuva nos convenceram, assim como o fato de que, dali em diante, não há mais pavimento da estrada até o nosso destino final. E seriam os primeiros 110 quilômetros somente de Ripe até Porto Rio Tranquilo. Mas, mais do que isso, Vila Cerro Castilho estava aconchegante demais para simplesmente partirmos. No dia seguinte, almoçamos no restaurante da pousada, que ficava de frente para o Cerro Castilho.
Passamos o dia descansando ali. O único dia de descanso na carretera austral. E um dos 2 únicos em toda a viagem, ida e volta para o Brasil. Na pousada, nos encontramos com o William e a Bruna, do Destino Aventura RS. Um casal de motociclistas que conhecemos e fizemos amizade na barcaça de Ornopirém. Nos hospedamos na mesma pousada em Chaitén e que ainda nos reencontraríamos no último trajeto da viagem, em Vila O'Higgins. Apesar de nos separarmos na estrada, sempre fomos mantendo contato. Decidimos fazer uma ceia para a virada do ano. Fomos ao mercado, compramos uma bela peça de salmão, alguns vinhos e voltamos para a pousada. Acendemos o fogo e começamos a preparar o jantar. O frio era intenso. De repente, de forma inesperada, fomos chamados para dentro da casa dos proprietários da pousada. Eles nos convidaram para passar a virada do ano com suas famílias. Foi um momento emocionante. Coisas que só acontecem na estrada. Estranhos se ajudando, compartilhando, celebrando juntos como se fossem velhos conhecidos. Quando os segundos finais de 2024 se aproximaram, fizemos a contagem regressiva. Brindamos e celebramos o começo de um novo ano. Rimos, conversamos e nos sentimos parte de algo maior. A estrada tem dessas surpresas. Já não é sobre o destino, mas sobre os encontros e os momentos inesperados que fazem tudo valer a pena. Nossa vontade era de permanecer ali e adiar o máximo a nossa chegada a Vila O'Higgins. Mas tudo tem um tempo para começar e terminar. No dia seguinte era a hora de seguir viagem novamente. Então, você se lembra da nossa vista 2 dias atrás, chegando na cidade ao passar pela Cuesta del Diablo? Conseguimos ver pouca coisa na nossa frente. Por isso, resolvemos voltar alguns quilômetros nesse dia. O céu estava limpo e fomos recompensados com essa paisagem. Desse lugar incrível, fomos visitar uma pequena cidade que é um grande ponto turístico da carretera austral, Porto Rio Tranquilo. Mas antes, já conseguimos contemplar da estrada um dos pontos altos da carretera austral, o Lago General Carreira, que começou a surgir a aproximadamente 100 quilômetros da Vila Cerro Castilho. Com 970 quilômetros quadrados de água azul turquesa, rodeada de montanhas com picos nevados, o Lago General Carreira é o maior lago do Chile e o segundo maior da América do Sul, estendendo-se até a Argentina, onde recebe o nome de Lago Buenos Aires. De um lado, vemos as águas cristalinas refletindo as montanhas nevadas da Patagônia chilena. Do outro, os campos de gelo, uma visão que nos fez sentir pequenos diante da grandiosidade da natureza. Finalmente chegamos em Porto Rio Tranquilo. E no dia seguinte, fomos fazer o passeio de barco para ver a Capila de Mármore. O dia estava perfeito, com sol, temperatura amena, poucas nuvens e pouco vento. Passamos por algumas casas à beira do lago. O guia nos contou que essa área pertence a poucas famílias, talvez 4 ou 5. Dá para acreditar? Logo avistamos os destroços de barcos naufragados e conhecemos um pouco da sua história.
dos embarcaciones muy antiguas, ¿ya? Sí, 50 años la embarcación más grande aquí y unos 24 años la más pequeña hasta este lugar. Y son de propiedad de la familia Rey. Ya, tienen un dueño. ¿Ya? Y bueno, estas embarcaciones pertenecieron a la empresa minera ICEP. Ya, una empresa que generó minería en el lugar y explotó los minerales en las montañas, ¿sí? En los cerros. Extraían dos minerales, el plomo y el zinc, sustancias muy tóxicas para la vida humana. Cabe indicar que la embarcación más grande transportó estos minerales a través del río Deseado, en el lado argentino, luego Océano Atlántico, y luego eran transportados hacia Europa. Ese era el mercado principal que tenían los minerales. La más pequeña tiene como nombre Don Jorge, y esta embarcación cumplió una función vital en la región y en la localidad. Quiere transportar las personas al interior del lago, ¿ya? Además de eso, transportaba personas, comida, animales, víveres en general, y además de eso era la ambulancia del lugar. Prestaba muchas funciones. Debido a que la carretera austral por donde ustedes llegaron a Puerto Río Tranquilo es bastante nueva. De hecho, se construyó hace 34 años al principio. Por ende, era la única forma de generar conectividad a través de. Quando saímos de lá, as primeiras cavernas começaram a aparecer. Essas formações calcárias foram esculpidas ao longo de mais de 6.000 anos, moldadas pelas águas gélidas do General Carreira. Algumas delas podem ser tocadas, e ao encostar nas paredes onduladas, sentimos uma textura única, quase como se tivessem sido esculpidas à mão. E a energia desse lugar. Prosseguimos com a viagem, avistando muitas cavernas à margem do lago. Sempre que possível, entrávamos em algumas delas. Havia bastante movimento, muitos barcos de passeio no local, muita gente considerando que estamos na Patagônia. Saímos das cavernas mais claras para entrar nas mais escuras. É como se estivéssemos entrando em um labirinto formado pela água, pelo vento e pela luz solar. Quando saímos dessa caverna, alguém avistou um côndor no seu ninho. É raro ver uma das maiores aves do mundo. Nós tivemos essa sorte. Dos 3 animais símbolos da Patagônia, o côndor, o emu e o puma, já vimos os 2 primeiros. Será que conseguimos ver o último até o final da viagem? O lago é enorme, então um passeio também é. Temos muito o que navegar. Mas muito tempo exposto na natureza da Patagônia tem os seus riscos. Agora o vento começou a soprar mais forte. Essa é a Patagônia que conhecemos. Depois de sentir todo aquele vento na viagem para o Ushuaia, sentimos falta dessa sensação. É estranho, algo que deixa um pouco desconfortável, mas ao mesmo tempo mostra toda a força da natureza que se revela nesse lugar magnífico. Quem diz que viajou para a Patagônia, mas não pegou ventos fortes, me desculpe, mas não teve a experiência completa. Com as águas agora agitadas, o guia aponta algo inesperado. Uma casa construída dentro de uma rocha. Segundo ele, foi projetada por um artista que desenhou a estrutura para ter apenas iluminação natural.
por quê, ninguém sabe ao certo, mas a sua localização isolada e misteriosa a torna ainda mais fascinante. Continuamos o passeio. Entramos em outra caverna. Agora, já são outras texturas. Cada uma é diferente da outra. Nesse ponto, as pessoas dizem que veem esculturas. Na ponta dessa rocha aparece o rosto do cachorro. Você consegue ver? O tráfego de barcos começa a aumentar. Isso nos indica que estamos perto da principal atração. Então, finalmente conseguimos avistar a famosa Catedral de Mármore, uma imponente rocha esculpida pelo tempo, separada da margem e sustentada por delicadas colunas naturais. Ao seu lado, a capila de mármore parece pequena e frágil. Quanto tempo ainda resistirá ao clima implacável da Patagônia? Não sabemos, mas estar ali diante de algo tão belo nos faz valorizar o momento. Realmente, o lugar é um ponto de contemplação, quieto e lindo. É o cenário perfeito para encerrar a visita às cavernas. Mas o passeio não terminou. Dessa sensação de tranquilidade, passamos para a adrenalina ao voltar pela cortina de vento que se intensificou. Todos ganharam capas para se proteger do vento e da água gelada. Nós, mesmo estando com as roupas de moto para evitar o frio, não prevíamos o vento gelado cortando o rosto. O final da viagem foi um misto de adrenalina com um pouco de preocupação. Sabe-se lá quantos quilômetros por hora os ventos podem chegar. Cair aqui pode ser complicado, já que a água gelada pode levar a uma hipotermia. Mas no final deu tudo certo. O passeio foi muito legal, super recomendado. Nesse mesmo dia, assim que pisamos em terra firme, chegamos à moto e partimos para Cochrane. Achávamos que não seríamos mais surpreendidos nesse dia, mas estávamos enganados. Primeiro, passamos pela Ponte General Carreira, onde paramos por um tempo para apreciar a bela paisagem. Depois encontramos a confluência do rio Baker e do rio Neff, onde os dois rios se encontram, um de azul turquesa, com um outro de cor acinzentada vindo das geleiras, em um espetáculo impressionante. Esse foi um longo dia, e antes de chegar em Cochrane, a bateria da câmera se esgotou, assim como a nossa. No dia seguinte, começamos a parte final. Agora são 230 km de hippie até Willowrings. É um caminho sem volta, você só segue em frente pela floresta. É tão estranho, parece que estamos fazendo um passeio rural, mas essa é uma ruta nacional, a Ruta Nacional 7. É uma sensação diferente.
quiser fazer esse trajeto em um único dia, pode passar a noite em Caleta Tortel, que está localizada a aproximadamente 23 quilômetros da carretera austral. De qualquer forma, você tem que conhecer esse lugar. Sem ruas, sem carros, sem outros meios de transporte que não sejam as próprias pernas. As ruas de Caleta Tortel são feitas de passarelas de ciprestes. Alguns dizem que são por volta de 3 quilômetros, outros dizem que pode chegar a 7 quilômetros. Não sabemos. Não andamos por toda a cidade. Haja preparo físico para isso. Já imaginou como seria viver em um lugar assim? Subindo e descendo escada o dia todo? Uma coisa é certa, a paisagem é incrível. De volta à estrada, 135 quilômetros e uma balsa nos separam do fim da carretera austral. A mata começa a ficar mais densa e a estrada mais estreita. As árvores milenares começam a se revelar, tão próximas de nós. As cachoeiras aparecem com mais frequência, e logo estamos à espera da última balsa. Aqui a ficha começa a cair. Depois de 1.100 km de carretera austral, estamos prontos para os últimos 100 km. 100 km da estrada mais extrema que já andamos. 100 km de nada e tudo ao mesmo tempo. 100 km de um lugar remoto e intocado. 100 km de natureza como ela deve ser, pura e bela. À medida que avançamos, ficamos imaginando onde o fim da estrada nos levará, depois de tudo isso. Percorrer o caminho final faz perguntar o porquê escolhemos viajar até aqui. Muitas vezes, ao olhar para as paisagens inóspitas, a resposta é encontrada. Conseguimos sentir a natureza. Parece que entramos em um episódio do National Geographic e realmente conhecemos o que é visto pela TV. É incrível como em alguns lugares existe uma preocupação em melhorar a experiência dos viajantes. Essas paradas para descanso demonstram isso. Ótimo para recuperar as energias, se alimentar e absorver tudo o que está ao nosso redor. Quando vimos, estávamos chegando em Villorhinx. Como assim? Tá terminando? Queremos mais disso. Desse lugar sensacional. Não tinha como ser diferente. Ser recebido por um ciclista logo na entrada da cidade. Eles estão por toda a carretera austral, em lugares que você menos imagina. Logo que chegamos, tivemos outra surpresa.
reencontramos um casal de mexicanos que está em uma volta ao mundo na sua moto. Se lembra da primeira barcaza? Eram eles que estavam conosco. Além de encontrarmos novamente o casal Destino Aventura RS. Para quem faz o percurso total e acha que estará sozinho, não. Você encontrará pessoas e quase viaja junto com elas. Vila Rins é a última cidade antes do final da carretera austral. Pequena, isolada, cercada por montanhas, glaciares e fiordes, tem aproximadamente 500 habitantes. Parece um cenário de filme. Mas para chegar ao final da estrada, temos mais 7 km pela frente. Agora, nada pode nos surpreender. Ou pode. Talvez o rebanho sendo levado pelos cachorros patagônicos. Talvez saber que depois de todos os rios de cores azul turquesa, verde esmeralda e outras que não sabemos identificar, ver o rio de cor marrom como os que estamos acostumados na nossa região, ou talvez ter que passar por uma estrada estreita à beira de um penhasco. Definitivamente, a carretera austral não é um lugar simples de percorrer. Aqui você tem uma aventura completa. – 1.247 quilômetros. Chegamos ao final da carretera austral. É isso, nada mais além disso. Só nos resta voltar. Voltar de uma viagem pela Patagônia é algo que te transforma. Se você está aberto à experiência, a absorver a cultura, o estilo de vida difícil das pessoas que estão dispostas a viver aqui, mas ao que parece, há uma recompensa nisso, em viver em um dos lugares mais remotos do mundo. Mas para nós, o tempo de viver aqui acabou. Bora para o deserto, bora para casa.